Olá pessoal, eu sou o professor Renan Oliveira e hoje eu convidei alguns colegas meus para nós falarmos sobre o coronavírus, que é o tema bastante em discussão atualmente, certo? À luz de nossas especialidades, certo? Então eu vou começar, como eu já me apresentei, eu sou o professor Renan Oliveira só mais uma vez, sou professor de Geografia formado pela UFRN, tenho especialização em Mídias e Educação e Geografia do Semiárido e Meio Ambiente, certo? Nós também hoje teremos aqui a professora Érica Gessiane, professora formada em Ciências Biológicas, especialista em Microbiologia, em Gestão Ambiental e mestre em Ciências Biológicas. E também temos a professora Ulana, certo? Pedagoga de formação e especialista em psicopedagogia. Então vamos lá. Professora Érica, o que é que você tem a nos dizer sobre esse vírus? Qual é a sua explicação sobre ele? Olá, eu sou a professora Érica, estou aqui a convite do professor Renan, que é meu amigo, né? E me fez a proposta de participar de um diálogo entre professores a respeito do assunto do momento, né? Coronavírus. Então, vou falar um pouco para vocês sobre o que são vírus, né? Biologicamente falando, né? Falar da transmissão, se existe tratamento, se existe uma vacina eficaz contra esse vírus que está causando essa pandemia atualmente. Eles são organismos de estrutura muito simples, de organização muito simples, formado basicamente por proteínas e material genético, onde esse material genético, né, pode ser o DNA ou o RNA, né, e eles apresentam uma característica particular, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que significa dizer isso? Significa que obrigatoriamente eles necessitam de uma célula para conseguir se reproduzir, né? Ele precisa das estruturas que estão dentro da célula para conseguir se reproduzir, uma vez que eles são organismos acelulares, ou seja, eles não têm célula, certo? Então, eles invadem a célula hospedeira, certo? Eles tomam conta do metabolismo celular, fazendo com que a célula se torne escrava dele, comece a trabalhar para ele. Então, aquela célula que ele está infectando, ela começa a produzir proteínas virais, certo? Que vão formar novos vírus. Basicamente é isso. Aí vai chegar um ponto em que essa célula que ele está infectando, que ele está invadindo, vai estar tão repleta de vírus que ela vai entrar em colapso, ela vai entrar em uma morte programada, chamada de apoptose. Então, ela morre, certo? Ela morre e libera milhares de vírus que vão infectar outras células. Quando eles só apresentam alguma atividade vital, ou seja, eles só apresentam alguma característica vital, uma característica de ser vivo, quando ele está infectando uma célula, ou seja, quando ele está parasitando uma célula hospedeira. Quando ele está fora do organismo, fora dessas células, fora do corpo que ele está parasitando, digamos assim, né? Depois de um certo tempo, horas, dependendo do ambiente, dependendo da superfície onde esse vírus está localizado, enfim, isso também vai variar muito de vírus para vírus. Quando ele está fora do organismo, né, depois de certo tempo, esse vírus ele deixa de apresentar alguma atividade vital e passa a ser um ser inanimado, um ser que não apresenta nenhuma característica à vida, basicamente é isso. Então ele só apresenta atividade mesmo biológica, apresenta alguma atividade vital quando ele está infectando, parasitando alguma célula. Por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Bom, gente, então a Covid-19 é uma doença ocasionada pelo novo coronavírus, certo? Que é o SARS-CoV-2, ok? E esse SARS-CoV-2 é um vírus pertencente à família Coronaviridae, né? Que é a família muito grande, né, de vírus. E provavelmente ele é uma zoonose, tá? É uma zoonose. O que é que significa dizer isso? Ele foi transmitido por um animal, só que ninguém sabe ainda qual foi esse animal, certo? Ao certo, existe uma evidência de que pode ter sido pelo morcego, né? Então, na verdade, os animais, de forma geral, eles são reservatórios naturais de doenças,
né? O que no caso pode ter acontecido aí no caso da Covid-19, no caso do coronavírus, é que ele provavelmente sofreu uma mutação, certo? Estava nesse animal, ninguém sabe ainda qual animal ainda, provavelmente seja um morcego. Então, nesse animal, ele provavelmente sofreu algum tipo de mutação que fez com que ele conseguisse infectar o ser humano. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, os vírus pertencentes a essa família, Coronaviridae, né, recebem o nome de corona pelo fato deles apresentarem uma cápsula, né, lipoproteica, como eu falei no vídeo anteriormente, né, que vai proteger o material genético, e essa cápsula, ela lembra uma coroa, por isso que o nome é corona. Então, esse vírus, ele é um vírus de RNA, e por esta razão, ele consegue se mutar muito facilmente, sofrer mutações genéticas facilmente. Pode ser uma das explicações pelo fato dele ter saído do animal e passar para o ser humano, certo? Esse vírus, ele ataca, tá, ok? O sistema respiratório, as células que formam o sistema respiratório. Só que ele vai atacar tanto o trato respiratório superior como o trato respiratório inferior, certo? Então, ele vai atingir tanto a parte da garganta, como as cavidades nasais, como a traqueia, né, que já é na parte aí do trato inferior, como a traqueia, até chegar aos pulmões, tá? Então, os principais sintomas é tosse seca, né, febre, e em casos mais falta de ar, né? E em casos mais graves, pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, que é o que pode levar à morte, né? Então, ele pode se manifestar desde quadros mais simples, mais leves, mais brandos, até quadros mais graves, né, que é quando desenvolve justamente a síndrome respiratória aguda grave, que pode levar a óbito. Bom, gente, com relação à transmissão, ela se dá como uma gripe normal, né? Então, você elimina os vírus através de gotículas de secreção, né? Pela saliva, quando você espirra, quando você tosse, né? Então você acaba liberando esses vírus e passando para outras pessoas, né? Além disso, você pode também, ao espirrar, colocar a mão no rosto e levar a mão a algum objeto, alguém a tocar naquele objeto, também pode pegar esse vírus, né? Por isso a importância de se lavar bem as mãos e evitar levar as mãos ao rosto. Por quê? Porque no rosto eu vou ter várias vias de entrada, né? Eu vou ter a boca, né, que eu tenho mucosa, então se tem mucosa tem célula, né, eu tenho minhas cavidades nasais, né, que também tem mucosa, e tem o olho também, que também é a região de mucosa, e o vírus pode entrar, né, e começar a infectar as células. Além disso, existe também um período de incubação. O que seria esse período de incubação? É o momento em que é o tempo que você leva, né, desde o momento que você se expôs ao vírus, teve a primeira exposição ao vírus, né, o tempo que você leva a partir desse momento até você conseguir apresentar os sintomas, né? Então, esse período de incubação aí é em média de 2 a 14 dias ou mais. E mesmo você nesse período de incubação, você estando no estado assintomático, que a gente chama, ou seja, sem sentir nenhum sintoma, sem apresentar nenhum sintoma, você pode estar liberando o vírus e transmitindo ele para outras pessoas sem saber que tem. Com relação ao tratamento, não existe até o momento nenhum medicamento específico no tratamento da doença, né? O que se tem feito é feito o manejo adequado com analgésicos e antitérmicos com relação aos sintomas da doença, né? Manejando aí para abrandar esses sintomas, né? E as medidas de prevenção e contenção mesmo que está sendo feito no momento, né? E utilização de respirador mecânico em casos que necessitem do uso dele, em casos muito graves. Até o momento não se tem uma vacina, tá? Que seja utilizada no combate dessa doença, né? Pesquisadores do mundo inteiro estão aí trabalhando intensivamente, né, para tentar descobrir uma vacina eficaz no combate a essa doença. A previsão é que de alguma vacina ficar pronta, né, é para metade do ano que vem, né, no caso para 2021. Então,
Vamos torcer para que isso ocorra. Olá, pessoal! Então é o seguinte, depois da explicação da professora Érica, né, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Wuhan, né? Na verdade, Wuhan é a capital da província de Hubei, localizado na China, certo? E aí o que é que acontece? Como a professora Érica falou, estão suspeitando de zoonoses, né? O vírus vindo através dos animais, que até então não se sabe. Então, observando isso, a gente sabe que os chineses, certo, têm em sua cultura alimentar, certo, comer alguns animais selvagens, como por exemplo gafanhotos, lagartos, morcegos, escorpiões, certo, grilos e etc. Então é uma cultura deles, certo? E isso a gente tem de respeitar. A gente não pode criticar. Nenhuma cultura se sobrepõe à outra, certo? Isso não quer dizer que eles estão errados e nós estamos certos por não comermos. Por exemplo, nós não comemos porque não é da nossa cultura. Mas nós comemos vacas, bois e, por exemplo, na Índia, né, lá eles não comem porque consideram um animal sagrado, certo? Veja agora no próximo mapa a explicação de como o vírus e por que o vírus pode ter se espalhado, certo? Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, certo? Tá aqui a China, certo? E aqui, onde tá colocando o mousezinho, certo? A cidade de Wuhan, certo? Então, ela é a capital da província de Hubei, na China, certo? E é uma das cidades muito importantes porque aqui está mostrando na legenda, são as principais conexões ferroviárias, ou seja, são uma das principais cidades na China, certo? E aqui é onde fica poucas horas de trem, né, das cidades, o que torna estratégico para a infraestrutura ferroviária de alta velocidade, ou seja, muita gente aqui entra e sai de Wuhan. Ó, como por exemplo tem aqui no mapa abaixo, certo? Onde supostamente tenha originado, certo? O vírus, que é aqui nesse mercado de peixes de Wuhan, certo, pessoal? E por quê? Porque aqui é onde são vendidos os animais vivos, certo? São vendidos vivos e o pessoal gosta de comida fresca. Então, supostamente, possa ter originado aí. É aí onde, por exemplo, matam as galinhas vivas, certo? Onde tem os morcegos vivos. E nisso, todo o resto que não é favorável ao consumo deles, certo? Ele fica jogado lá sem nenhuma, como é que eu posso dizer? Sem nenhuma higiene, certo, pessoal? Então, pelo fato de muitas pessoas entrarem e saírem aqui na cidade de Wuhan, né, e então, por isso, o vírus se espalhou rapidamente, certo? Aqui na cidade de Wuhan, só para vocês terem uma noção, tem várias zonas industriais, 52 instituições de ensino superior e mais de 700 mil estudantes, certo? Ou seja, muita gente. Aqui também dá entrada, certo, para a usina hidrelétrica das Três Gargantas, que é uma questão do turismo, certo, da região, e recebe muita gente também. Possa ser que nisso também, por receber muita gente, o vírus tenha se espalhado por outros continentes, como tem um próximo vídeo da explicação aonde estão espalhados o vírus no mundo. Bom, pessoal, aqui ó, onde está a setinha mostrando, certo? É a cidade, é a província de Hubei, na província de Wuhan, na China, que foi o epicentro, certo? Onde tudo iniciou aqui. E aqui, ó, essa bolinha aqui, onde o mouse está passando agora, é o continente europeu, certo? Notem que todos os países estão contaminados com o coronavírus, certo? E aí a gente tem um destaque, obviamente, como a gente já vê nos noticiários, né? Que é a Itália e a Espanha, que são mais informados, certo? Aqui nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Também nós temos países infectados, certo? Já contamos aqui no Brasil com mais de 10 mil casos,
certo? Aqui nós temos a África, certo? A África, o bom, né? Que eu posso dizer que é o bom, porque na verdade nenhuma doença é boa, mas em relação à Europa, né? A África está com menos infectado, né? E aqui em cima, ó, tem o total confirmado no mundo, 2.167.398 pessoas, total de casos confirmados, e quase 150 mil mortes no mundo. Como eu disse a vocês, está aqui ó, os países que tem mais casos. Os Estados Unidos na América, na Itália, Espanha, na Europa, Espanha, Itália e Alemanha, França, Reino Unido, ó, a China também, certo? Então, esse mapa aqui é feito pela BBC no dia de hoje, certo? 17 de abril de 2020. Tá aqui, ó. BBC News, certo? Tá aqui o site para quem quiser olhar depois, certo, pessoal? Então, vamos lá para a próxima informação. Para a gente poder compreender essa questão de endemia, epidemia, pandemia, para não causar confusão na nossa cabeça, eu chamo agora para o papo com a gente a professora Ulana. Professora Ulana, o que essas palavras dizem? Qual o significado delas e qual a aplicação delas no contexto? Pessoal, aqui é a professora Ulana. Respondendo às perguntas do professor Renan, eu vou mostrar para vocês um pouco a diferença entre pandemia, epidemia e endemia. São 3 palavras parecidas, mas que cada uma tem sua classificação, certo? Bora lá. Pandemia é definida como uma doença infecciosa que se propaga e atinge simultaneamente um grande número de pessoas. Temos um exemplo em 2009, o caso da gripe suína, que matou milhares de pessoas. Foi classificada como uma pandemia. Atualmente, temos o Covid-19, causado pelo coronavírus, que também já matou milhares de pessoas e também está sendo classificado como uma pandemia. E outros exemplos, como a AIDS, tuberculose, a peste, a gripe asiática, a gripe espanhola e etc. Certo? Essa é a classificação de pandemia. Epidemia também classifica doenças contagiosas e infecciosas, mas elas ocorrem somente em uma comunidade ou região específica. A nível municipal, por exemplo, uma epidemia ocorre quando os vários bairros apresentam a doença. Nível estadual, quando ocorre em várias cidades. E nacional, quando ocorre em diversas regiões dos países. Certo? Resumindo, são surtos de doenças que ocorrem em diversas regiões. Temos o exemplo da dengue, né? A dengue aconteceu em diversas regiões. Então, a dengue é um exemplo de epidemia. Já a endemia é a classificação dada para doenças que ocorrem com frequências em uma região delimitada e se mantém restrita a ela. Popularmente, se fala que é a doença típica daquele local, entendeu? Porque a doença acontece só no local. Então, dá-se um nome de endêmica típica. Assim, o conceito de endemia não está relacionado com a quantidade de casos notificados em uma região geográfica. Temos um exemplo em Minas Gerais, da febre amarela e a malária, né, que aconteceu só lá. A endemia ela não se espalha, ela fica só no local, por isso que é endemia, certo? Obrigada. Oi pessoal, estou aqui de novo, agora para mostrar para vocês um pouco sobre o que é quarentena, isolamento social e distanciamento social, tá certo? Vamos lá. Quarentena é uma medida de saúde pública utilizada para impedir a disseminação de doenças com grande transmissibilidade, certo? Então, na história da humanidade, já houve diversos casos que foram estabelecidas quarentena, em razão do surgimento de algumas doenças, como é o caso agora do Covid-19, né? Lá em Wuhan, na China. Então, foi estabelecida
instaurada nessa cidade a quarentena. A quarentena, para não ficar na dúvida, é o que nós estamos fazendo, ficando em casa para evitar a contaminação da doença transmissível, tá certo? Isolamento é uma medida que visa separar as pessoas que estão doentes das não doentes, certo? Então, a pessoa que já está contaminada, ela deve ficar isolada, separada das não doentes. E esse isolamento, ele pode ser a domicílio, pode ser na sua própria casa, ou pode ser no ambiente hospitalar, dependendo da situação da doença. E distanciamento social são um conjunto de medidas que visam o afastamento das pessoas a fim de evitar a propagação de uma doença facilmente transmitida. Em uma situação de isolamento, por exemplo, recomenda-se que o fechamento de escolas, restaurantes, igrejas, que é o que está acontecendo, né, atualmente. Então, as pessoas têm que evitar estar saindo e ficar em casa para se prevenir da doença. E quando for necessário precisar sair no médico ou comprar comida, alguma coisa, tem uma recomendação que está se usando para ficar afastada no mínimo 1,5 m de outra pessoa, tá certo? Então, isso aí que é o distanciamento, ok? Então, pessoal, sobre as aulas, elas foram suspensas, né? Como todo mundo já sabe, e a ideia de que está suspensa e de que ficamos em casa, cada um nas suas casas, né? E isso aconteceu, como a professora já falou, né? Devido o vírus ser muito altamente transmissível, né? E poder contaminar muita gente, podendo chegar até o colapso do sistema de saúde. E que fique bem claro aqui que não é a questão só do Brasil, certo? É a questão do mundo inteiro, que nenhum sistema de saúde está preparado para receber muita gente em leitos de UTI, certo? Com muitos respiradores, como a gente já vê diversas notícias aí espalhadas pela mídia, né? Outra coisa, e as aulas estavam previstas para voltar no dia 2 de abril. No dia 2, a governadora Fátima Bezerra, ela, no número do decreto de 29.583, ela prorrogou a suspensão das aulas até o dia 23 de abril. Então, até o momento, a gente sabe que esse decreto tem validade até o dia 23. Até do dia 24 em diante, nós não sabemos. E a questão do ficar em casa é muito importante, né? Porque a gente evita a contaminação. Eu vou colocar um vídeo para vocês agora, para vocês verem como evitar o que poderia ser feito com o ficar em casa. Então, pessoal, a Organização Mundial da Saúde, conhecida como a sigla do OMS, certo? Ela nos dá algumas recomendações gerais. E isso porque a gente não consegue enxergar o vírus, certo? Então, uma das principais medidas que tanto a Organização Mundial da Saúde recomenda, quanto vários médicos também estão fazendo a mesma recomendação, é o quê? Lavar as mãos, né, por no mínimo 20 segundos, lavar as mãos, no caso, a palma das mãos, né,
a parte frontal, os dedos, não esquecer dedão, o punho também, certo? E ela diz, se for possível, secar as mãos com papel toalha e depois descartar, certo? Outra coisa, outro elemento seria o álcool gel em 70%, certo? Nesses casos do álcool em gel, é bom que, por exemplo, você é a única pessoa da sua família que tem de sair para comprar mantimentos para dentro da sua casa. E aí você na rua não tem como lavar as mãos, né? Mas você pode usar o álcool 70, esfregar como se estivesse lavando suas próprias mãos, certo? E deixar secar naturalmente também está protegendo você. Lembrando que não tentem colocar a mão na boca, nem no nariz, nem nos olhos, como a professora Érica já explicou. São áreas que são mucosas e que o vírus precisa dessas áreas para poder entrar no nosso corpo, certo? A OMS também recomenda que para a limpeza doméstica, água sanitária, certo? Claro, água sanitária é para inúmeros benefícios. E aí ele diz para maçanetas de porta, para mesa, certo? Para os objetos de uso doméstico mesmo, certo? As máscaras descartáveis até então era para todo mundo comprar. Porém, a gente nós vemos percebendo que esse insumo vem faltando para os profissionais de saúde, que é quem mais necessita desse material, quem está na linha de frente para o tratamento, né, dos pacientes infectados com a Covid-19. Então, quem puder não comprar e deixar exclusivamente para os profissionais de saúde, está fazendo um grande favor a esses profissionais, certo? Então, para a gente que não estamos na linha de frente, recomenda-se o uso das máscaras de pano, certo? E aí ser trocada a cada 2 horas, porque com a respiração ela vai ficar úmida e aí já não tem mais como passar. E recomenda-se que o pano seja feito com 100% algodão, certo? Bom, pessoal, estou aqui de novo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas brincadeiras para ser feita com seus filhos em casa durante essa quarentena, certo? Os jogos e as brincadeiras ajudam no desenvolvimento motor, psicológico e socioafetivo da criança e do adulto, né? Podendo assim diminuir o comportamento sedentário, o uso de computadores, tablets, celulares e etc. São atividades que vocês vão poder fazer em casa, com alguns materiais que estejam em casas. Vou dar algumas dicas. Se você tiver qualquer dúvida, é só pesquisar, que tudo tem no Google, tá certo? Porque seria bom mesmo com material. Mas infelizmente eu não tenho aqui para mostrar a vocês como fazer isso. É só algumas dicas, tá certo? Primeiro, vou dar contação de histórias, né? Tem várias histórias aí dos clássicos. Vocês podem estar contando para os seus filhos numa tarde. Pode fazer os fantoches, pegar uma meia, botar a mão dentro, ou um pedacinho de pano e ficar fazendo como se fosse os fantoches. Coisas simples que vocês podem fazer em casa. Ou vocês podem criar a sua própria história, né? Tem gente que é muito inteligente e consegue criar a sua própria história e contar para os seus filhos. Tem também confecção de brinquedos, que é bem interessante. Caixa de papelão, fazer uma casinha, garrafa, fazer um carro, entendeu? Criar objetos e materiais recicláveis, brinquedos, entendeu? Tem gente que tem uma criatividade bastante que dá para montar esses brinquedos em casa. Também temos a caixa sensorial. É bem interessante essa caixa sensorial. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode pegar uma caixa, aí enfeita a caixa todinha e deixa um buraquinho. Dentro dessa caixa, você pode pegar coisas,
áspera, tipo uma lixa de pé ou um bombril, macia, tipo algodão, ou outra coisa. Coloca dentro da caixa, aí pede para a pessoa colocar a mão lá e tentar adivinhar o que é que está dentro da caixa. Aí você pode perguntar se é macio, se é áspero, tipo assim. E pode também vendar os olhos, aí com os olhos vendados, coloca um limão para chupar, um pouco de açúcar ou café. Aí pergunta, é azedo, é doce, entendeu? Tipo essa... E outras coisas que vocês podem criar. Aí tem também o gato Mia, que também é com os olhos vendados. Aí tem várias pessoas na casa. Aí a pessoa com o olho vendado vai perto e a pessoa que tá lá mia, faz miau. Aí quem tá com os olhos vendados tem que adivinhar quem é o gato que miou. E tem também a amarelinha, né, que é com os números. Quem tiver giz em casa ou fita, fazer a amarelinha e brincar, certo? Então esses alguns exemplos. Mas vocês podem pesquisar e encontrar outros. Okay? Bom, pessoal, chegamos ao fim com o nosso papo, né? Eu faço meus agradecimentos aqui à professora Érica. Muito obrigado por esclarecer algumas dúvidas. Faço também meu agradecimento à professora Ulana, certo? Faço também um agradecimento aos meus gestores por ter concordado, né? E ter liberado o direito de uso da imagem para colocar na finalização dos vídeos, certo? E você que não tem alguma coisa para fazer na rua, fique em casa. Fique em casa, converse com seu pai, converse com sua mãe, brinque com eles, certo? Seu bem maior é sua família. Cuide da sua família. Cuidando da sua, você consegue também cuidar do outro. A professora Érica falou que muitas pessoas podem contrair o vírus e serem assintomáticos, mas podem espalhar o vírus. Você ficando em casa, ou as outras pessoas que estão assintomáticas e estando em casa, não tem como passar para outras pessoas. Eu agradeço a todos que estão visualizando. Eu espero que vocês gostem, certo? E até uma próxima.